senhores, fará uso da palavra o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. A emoção de vocês é minha também. Eu estive aqui há 12 anos atrás. Eu era secretário executivo do Ministério da Cultura, acompanhando então o ministro Gilberto Gil, e ele prometeu que faria esse museu, e 12 anos depois o museu está saindo. Então, parabéns a vocês, e é um momento de muita emoção. Eu queria saudar a presidenta Dilma Rousseff, parabenizá-la pelo aniversário ontem. Queria saudar o governador em exercício, o desembargador Pedro Bittencourt, e pedir que ele transmita minhas congratulações para o governador Fernando Pimentel, que é pai recente e está cuidando do filhote que nasceu. Queria saudar o prefeito de Congonhas, José de Freitas, e sua esposa, Miriam Freitas. Queria saudar os deputados federais Diego Andrade, João Moraes, Mauro Lopes, Padre João, Reginaldo Lopes, Vadson Ribeiro. Queria saudar o representante da Unesco no Brasil, Luciano Munhoz, a presidenta do IFAM, que foi uma das principais responsáveis por essa obra, primeiro como Unesco, depois como presidenta do IFAM, então parabenizá-la. Queria parabenizar o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Carlos Brandão, o secretário de governo, Odair Cunha, o secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, o presidente da Câmara Municipal de Congonhas, vereador Wagner Luiz, o cônego João Francisco Ribeiro, representante da Arquidiocese, os deputados estaduais, vereadores, secretários municipais. Queria saudar também o coral da cidade, que nos brindou com uma apresentação. Queria saudar os representantes das empresas apoiadoras, artistas, gestores, produtores culturais e o povo da cidade. Não tenho como não me emocionar com esse lugar. Emociono-me ao ver seu estado de conservação, emociono-me com o que vejo desde a chegada. E me vêm os versos de Oswald de Andrade. No anfiteatro das montanhas, os profetas do Aleijadinho monumentalizam a paisagem. Emociono-me por saber do tamanho do sonho que neste momento está se concretizando. Lembro claramente do desejo do ex-ministro Gilberto Gil. Sei que sem o empenho da Unesco dificilmente chegaríamos a um bom termo. Sei que o prefeito Zelinho tem sido um grande parceiro também nas obras do PAC que ora realizamos por aqui. Muito grato. Por tudo isso, consigo imaginar como emocionada deve estar a Jurema Machado, nossa presidente do IFAM. Foram 10 anos de perseverança. Era precisamente ela quem estava à frente da área cultural da Unesco na época em que tudo começou, e com muita garra ela se dedicou a esse projeto. A ela devemos a costura de tantas parcerias e articulações necessárias para superar obstáculos nada fáceis. A ela também temos muito a agradecer, e a Patrícia Reis, que a sucedeu na Unesco com a mesma determinação. Como se pode ver, esta obra reúne o concurso de muitos apoiadores. Este museu contou com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, com recursos diretos do IFAM, da Prefeitura Municipal, do BNDES, do Banco Santander e da Ferros. Emociono-me, portanto, porque vi e sei dos esforços e da abnegação
daqueles que lutaram para tornar realidade esse museu. Sabemos que esse pedaço de chão significa muito para a cultura brasileira. Congonhas, aliás, comemora 30 anos do título de patrimônio histórico. Uma salva de palmas para a cidade que merece. Para aqui convergem ideais culturais, pedagógicos e turísticos muito relevantes para nosso país. Além de ser um centro voltado à formação e pesquisa, este museu é um equipamento cultural que qualifica as visitas à cidade e à região, contextualiza-as quanto à sua história e seus valores e quanto à sua inserção na história da arte mundial. Sobre ele paira a imagem luminosa de Aleijadinho, que foi não apenas um artista genial, mas um mestre que dignificou a criação coletiva da arte e desbravou caminhos estéticos na arquitetura e na escultura que ainda hoje são referência para atestar a criatividade do nosso povo. Entre um passado em que fomos uma simples colônia fornecendo matérias-primas para os países mais desenvolvidos e um futuro que todos sonhamos para o Brasil, e de um Brasil forte, senhor das suas riquezas, um Brasil autor e executante do seu próprio projeto de nação. E eu acrescentaria, correspondendo à emoção de vocês, e um Brasil democrático. Nossas minas e as madeiras de nossas florestas hoje encantam centenas de palácios na Europa, para onde foram levados na época em que éramos apenas uma ideia de nação no espírito sonhador dos nossos inconfidentes mineiros. Naquela época de riqueza e ostentação misturada à mais abjeta pobreza, aqueles intelectuais ousaram sonhar um Brasil capaz de pensar por si mesmo, capaz de decidir quando e como suas riquezas naturais serão utilizadas. Sonhar um Brasil capaz de se planejar para a elevação do bem-estar de muitos. Naquele Brasil das minas e do ouro, onde se produziram os primeiros gestos de nossa independência de Portugal, brotou o talento de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, cuja arte marca de maneira única essa cidade, este estado e o nosso país. O Brasil tem milhões de artistas capazes de produzir beleza. É obrigação moral de nossa geração ajudar esses brasileiros a tornarem-se cidadãos plenos. No mundo em que ideias religiosas das mais diversas origens têm servido de pretexto para a guerra, a violência e a intolerância, nos faz pensar no significado da arte sacra, principalmente a brasileira, no nosso barroco e no nosso rococó. Em uma arte que glorifica o divino em sua expressão humana, uma arte que reflete os valores universais da solidariedade e da valorização dos sentimentos fraternos. Pela cultura enxergamos o Brasil, podemos perceber a imensa variedade de maneiras de ser que cultivamos a paz, com o respeito, o bom humor, de vizinhos que se aceitam e que convivem sem necessariamente pensarem todos da mesma forma. Viva o Brasil democrático, viva Congonhas, viva Minas Gerais, viva o Brasil!